pessoal, tudo bem? Vamos resolver um exercício hoje sobre filtração. O exercício diz o seguinte: com os dados da filtração em laboratório de uma suspensão de carbonato de cálcio em água a 25 graus Celsius, realizada a uma pressão constante de 338 kgN por metro quadrado, e dados a área do filtro prensa, placa e marca, concentração da alimentação e viscosidade dinâmica do fluido que é a água. Então, ele pede para a gente calcular as constantes de resistência da porosidade da torta e do meio filtrante, a partir dos dados experimentais de volume de filtrado versus tempo de filtração, o tempo necessário para filtrar 1 metro cúbico da mesma suspensão em um filtro industrial com 1 metro quadrado de área. E se o tempo para essa filtração fosse de 1 hora e o volume de filtrado tivesse que ser igual a 1 metro cúbico, qual deveria ser a área do filtro? Então, aqui nós temos esses dados de tempo de filtração versus volume de filtrado. Eu vou colocar agora para vocês um pedacinho de uma aula prática que eu gravei, para vocês entenderem mais ou menos como que se realiza esse experimento de filtração. No caso aqui, foi feito um experimento com filtro prensa, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês não é um filtro prensa, mas o princípio é o mesmo, onde a pressão é constante e é exercida uma pressão de vácuo. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar no módulo de filtração. E esse módulo ele tem basicamente 3 objetivos. Primeiro, é determinar a fluidodinâmica do processo de filtração, determinar algumas características físicas da torta formada durante o processo de filtração e daí depois utilizar os dados laboratoriais para ampliação de escala para filtros industriais. Então aqui, como vocês conseguem observar, nós temos um módulo de filtração. Este módulo ele contém esse reservatório onde nós vamos ter a suspensão. Esse teste de filtração que nós fazemos, ele também utiliza a suspensão de carbonato de cálcio. Aqui nós temos um painel elétrico, onde nós conseguimos controlar a pressão que vai ser exercida aqui no sistema, no caso a pressão de sucção, que é a pressão de vácuo. Então, nós deixamos fixa essa pressão. Aqui vai ser realizado uma filtração à pressão constante. Aqui nós temos esse recipiente, que é onde nós vamos coletar o filtrado, que passa depois que passou pelo filtro. Então, aqui esse recipiente ele é graduado e nós conseguimos saber o volume que está sendo filtrado. Aí, como que procede esse teste? Como vocês podem ver aqui nessa parte da bancada, esse papel aqui é o nosso meio filtrante. E ele vai ser acoplado aqui nessa parte superior do módulo. Vou colocar aqui para vocês o momento onde eu faço esse procedimento. Para filtração, nós devemos primeiramente medir a massa dessa membrana para depois descontar da massa da torta. Nós vamos colocar essa membrana aqui nessa placa perfurada de acrílico e nós vamos ajustar, colocar e ajustar aqui dentro do módulo. Então, o que vai acontecer? A suspensão ela vai ser elevada até essa parte superior, que é chamado de módulo de filtração. O meio filtrante ele vai ficar aqui no meio desse módulo. Então, a suspensão ela vai ser forçada a passar por esse meio filtrante. Dessa forma, as partículas do carbonato de cálcio vão ficar na parte superior do meio filtrante, formando-se assim a torta, né, de filtração, e o filtrado vai escorrer para a parte do recipiente de coleta, onde nós vamos, em determinados volumes de filtração, vamos anotar o tempo. O que nós vamos observar? Que no início, esse volume de filtrado, ele vai aumentando mais rápido. Com o passar do tempo, vamos dizer que a gente está anotando o volume de filtrado a cada 100 ml. Vamos dizer que lá no início, a cada 30 segundos preenche 100 ml. Dali um pouquinho, para preencher 100 ml, vai precisar não mais de 30 segundos, 60 segundos. E assim por diante. Isso porque está sendo formada a torta aqui na parte superior do meio filtrante, e essa torta está oferecendo uma maior resistência para filtração. E como a nossa pressão está sendo mantida constante, então, onde que nós vamos ter essa compensação, né? Na redução aqui do volume de filtrado. Aqui, então, liga-se o
agitador, né, para que a suspensão, para que o carbonato de cálcio ele fique realmente em suspensão. Ok? E vamos, então, ligar a bomba centrífuga, acionando o painel elétrico aqui e vamos ligar a bomba centrífuga. No início do processo, nós utilizamos a bomba centrífuga para elevar a suspensão até o módulo filtrante, fica lá no topo do processo. Aí, depois que essa solução já está na parte superior, então a gente já deu esse startup, essa suspensão saiu dessa inércia, aí nós podemos desligar a bomba centrífuga, ligar a bomba de vácuo e realizar o processo a vácuo constante, né? Pressão de vácuo constante. Módulo graduado em 0, nós acionamos o cronômetro e vamos anotando o tempo de filtração e o volume acumulado. Então, como vocês conseguem observar, aqui o volume de filtrado ele vai aumentando com o tempo e nós vamos anotando. E essa daqui é a pressão de vácuo que está sendo exercida durante o processo de filtração. E nós conseguimos ajustar essa pressão por meio desse painel elétrico. Agora que ficou claro, né? Eu acho que deu para entender um pouco melhor como que é feita essa retirada de dados do laboratório. Então, esses dados foram retirados da mesma forma, num teste de laboratório. Então, agora, tomando posse de todos os dados que o exercício nos forneceu, sempre cuidando com as unidades, o exercício já nos forneceu tudo no sistema internacional. A pressão aqui ela está no sistema internacional, só que ela está em kN. Então, quando nós formos utilizar nas equações, vamos multiplicar por 10 na 3. E como que nós vamos obter os parâmetros alfa e RM que o exercício nos pede? Lembrem-se lá da equação que nós temos da filtração, onde nós conseguimos linearizar ela, deixando a equação em função de tempo de filtração por volume de filtrado versus volume de filtrado. Dessa forma, nós vamos ter os coeficientes angular e linear dessa reta, e esses coeficientes angular e linear, por sua vez, eles estão relacionados com a resistência da torta e a resistência do meio filtrante. Então, plotando esses dados, nós conseguimos obter a resistência da torta do meio filtrante, uma vez que todos os outros dados nós temos. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiramente, vamos calcular os valores de tempo por volume de filtrado. Calculamos todos esses valores, só fazendo a razão de um pelo outro, né? E vamos plotar aqui no gráfico esse tempo versus volume de filtrado. E vamos obter uma reta igual a essa daqui apresentada. Vamos ajustar aqui a equação da reta. Dessa forma, nós vamos obter os coeficientes angular e linear. Esses coeficientes angular e linear, conforme eu já falei para vocês, são esses parâmetros aqui. O coeficiente angular é o Kp sobre 2, e o Kp sobre 2 é igual a todo esse fator aqui. E o coeficiente linear, ele é o B. E esse coeficiente linear é relacionado com essa outra equação aqui. Aqui nessa equação que eu mostro para vocês não está dividido por V, né? Por isso que esse V aparece desse outro lado aqui. Mas na equação que nós utilizamos para ajustar a reta aqui, estava tudo dividido por volume, dessa forma que a gente tinha só o coeficiente linear. Dessa forma, nós vamos colocar esses valores que nós obtivemos lá do gráfico. Kp sobre 2 é igual a esse valor aqui. B é igual a esse valor. Dessa forma, nós vamos isolar aqui no Kp o alfa e aqui no B o Rm, porque nós temos todos os outros dados. Então, o Kp sobre 2 é igual a esse valor, todo esse termo aqui é igual a esse valor, e nós isolamos esse alfa e os outros valores de μ, concentração da suspensão, queda de pressão, todos os outros valores nós temos. Lembrando somente que aqui, no caso da queda de pressão, nós vamos multiplicar por 10 na 3, porque está dado em kN. Substituindo todos os valores, nós chegamos aqui nos valores de resistência da torta de 1,86 vezes 10 na 11 metros por quilograma
e resistência do meio filtrante de 1,13 vezes 10 na 11 metros na menos 1. Ok, calculamos isso daqui. Por que é importante calcular isso daqui? Porque se nós formos passar o processo para a escala industrial, nós vamos manter todas as condições da suspensão, do meio filtrante, da pressão. O que nós vamos variar no processo industrial vai ser justamente a área de filtração e o volume de filtrado, ou seja, a capacidade do filtro, né? Com isso, nós sabemos na letra B, a área de filtração que nós temos no processo industrial e o volume de filtrado que nós desejamos. Aí o exercício nos pede qual então vai ser o tempo necessário para filtrar esse volume nessa área que nós temos disponível para filtração. Já que a suspensão continua a mesma, meio filtrante continua o mesmo, a queda de pressão continua a mesma, os nossos parâmetros alfa e RM, eles também serão os mesmos. Então, dessa forma, nós conseguimos vir aqui nessa equação de tempo e somente substituir os valores que agora nós temos e calcular esse tempo de filtração. Lembrando que o alfa e o RM serão os valores que nós calculamos, mas agora os valores de área e volume de filtrado vão ser os valores do processo industrial. E as outras condições continuam as mesmas. Queda de pressão, concentração da suspensão, viscosidade dinâmica, esses também continuam os mesmos. Dessa forma, substituindo todos os valores que nós já temos aqui nessa equação, nós chegamos que, para as mesmas condições operacionais do processo laboratorial, na escala industrial, para você filtrar em 1 metro quadrado de filtro um volume de 1 metro cúbico, será necessário 1,69 horas. E na letra C, ele nos dá o tempo de filtração, nos dá o volume desejado de filtrado e pede qual é a área necessária para realizar a filtração desse volume nesse tempo que ele nos dá. Então, ele deu o tempo de 1 hora, que eu passei já aqui para segundos, já que nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. E agora nós vamos utilizar a mesma equação, só que agora nós temos o tempo, que seria 1 hora. Nós temos o volume de filtrado, que é 1 metro cúbico. O que nós queremos calcular é a área necessária para obter essa filtração. Como a nossa suspensão continua a mesma, como a nossa queda de pressão continua a mesma, como o nosso meio filtrante continua o mesmo, os nossos parâmetros de alfa e RM, resistência da torta do meio filtrante, também serão os mesmos. Jogando todos os valores que nós já temos nesta equação aqui, nós chegamos a uma área necessária de 1,31 metros quadrados para filtrar 1 metro cúbico de suspensão de carbonato de sódio nas condições mostradas no exercício durante o tempo de 1 hora. Pessoal, espero que tenha ficado mais claro agora esse conteúdo de filtração. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor com essa aula prática que eu mostrei para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!